Estamos gravando. Podemos. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Aline Carvalho, eu sou Head da Stanford Girls e vou ter o privilégio de conduzir hoje a primeira edição do programa Mulheres na Ciência. Esse evento está sendo organizado pela State Innovation Center, em parceria com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep, que é apoiadora da Universidade Federal de Minas Gerais, e mais 35 centros de tecnologia e pesquisa nacional. A proposta do projeto Mulheres na Ciência é popularizar o acesso à pesquisa, desmistificar o que se relaciona à mulher que atua nesse ambiente científico e promover esses diálogos constantes, a troca de informações com o público, né, entre as palestrantes e os participantes, sobre a realização de projetos de impacto na sociedade. E esses encontros vão ser realizados a cada 2 meses, então a gente já vai contar aí com a presença de vocês para todas as edições, e a cada edição vai ter um novo tema. Hoje a gente vai ter a presença das cientistas Ana Paula Fernandes, que é coordenadora do CT de vacinas da UFMG, e a Caroline Brunetto, que é fundadora e CEO da Zio Biosciences. E para dar boas-vindas a todos, eu chamo aqui as gestoras da comunidade do STAPE, da Fundep. A Isadora Zalim, da State, a Melina Castro e a Júlia Fernandes, da Fundep. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Obrigada, Aline, pela abertura do evento. Eu sou Isadora Zalim, eu sou a Community Manager do State, que é um hub, um centro de inovação que fica localizado em São Paulo, mas a gente tem a intenção de trabalhar com o Brasil inteiro. Antes de vir para o State, eu trabalhei na Associação Brasileira de Startups, então conheci aí muita gente desse Brasil e eu sei que a gente tem mulheres e homens também envolvidos com ciência no Brasil inteiro. E a ideia desse movimento que a gente criou, tanto State quanto Fundep, mas também estamos abraçando outras instituições, é de aproximar as mulheres que ainda não fazem parte da ciência, querem fazer parte, com mulheres que já estão nessa trajetória. E o State ele tem esse foco de apoiar iniciativas que podem ser até maior do que o State mesmo, né? Então, agradeço a todo mundo que está aqui. Essa é a primeira edição. E, por favor, Júlia, Melina, falem um pouquinho também da Fundep, que eu passei brevemente pelo State, mas a gente compartilha as redes sociais aqui no chat e a gente continua essa troca, tá bom? Oi, pessoal, muito boa tarde. Que prazer estar com essas mulheres maravilhosas, mediando o painel Aline, nossos pesquisadores e cientistas, Ana Paula, Carol, dividir essa parceria com a Júlia, meu braço direito na Fundep, e a Isa, meu outro braço direito no State. É uma honra estar começando esse evento, esse movimento, né? Todas nós somos mulheres e homens da ciência, então saber o que está acontecendo, pautar isso, né? Falar de ciência é sempre com muito orgulho. Hoje a Fundep, como a Aline falou, atua em mais de 30 ICTs em todo o Brasil. Hoje o meu papel vem muito do braço da inovação junto com o braço de programas estruturantes, então nós aproximamos a Tríplice Hélice para gerar inovação e impacto para a sociedade. Estou muito feliz de estar dividindo esse momento com vocês hoje e agora eu chamo a Júlia para se apresentar também. Olá, gente, boa tarde, obrigada pela presença de todos aqui. Eu digo que esse evento ele é sobre acolhimento, é sobre, independente da identidade de gênero que você tenha, daquilo que você acredita, estamos todos unidos pela ciência aqui, né? E a gente tem o orgulho de dizer, a Fundep, ela nasce na UFMG e hoje a gente tem uma magnífica reitora, a gente tem um monte de mulher forte também dentro da Fundep, gerimos projetos, fazendo apoios, né? E a minha própria equipe, eu sou da parte de Community Manager junto com a Melina, mas sou vinculada a marketing, comunicação e somos todas mulheres. Então, é por isso que a gente diz que a gente está na ciência, porque todas nós estamos apoiando a ciência como dentro das nossas áreas de expertise. Então, obrigada, Ana Paula, obrigada, Carol, obrigada, Aline, Melina e Isadora. Estamos juntas nessa corrente, nessa primeira edição, e é por isso que o evento tem o formato que tem. Estamos todas no Zoom, a gente quer aproximar todo mundo, quer ver as carinhas de todo mundo e quer que vocês estejam abertas a perguntar o que quiserem.
Por isso o caráter mais informal, né? E a ideia é essa mesma, trazer a ciência para perto e futuramente a gente poder se ver presencialmente. Obrigada a todas, é com você, Aline, obrigada por ter topado esse desafio com a gente. Obrigada, Júlia. E para a gente aí promover essa aproximação, matar um pouquinho da saudade do network, dos eventos presenciais, né? Vamos fazer um coffee break aqui nas salas de bate-papo, na breakout room, e aí vamos aproveitar para a gente se conhecer um pouquinho, trocar umas informações de que área vocês atuam. E antes de começar o nosso painel com as entrevistas com as cientistas, a gente vai ter esse momento nosso aí para a gente se conhecer, trocar aí LinkedIn e fazer uma network, que é o que a gente está com saudade também de fazer nos eventos presenciais, né? Vamos, então, para a sala. A gente continua aqui, Isa. Como é que é a dinâmica das salas simultâneas? Legal, gente. Eu vou criar essas salas. A gente vai ficar aí mais ou menos com 5, 6 pessoas por sala. Eu acho que é um bom número, né? Para a gente realmente se conhecer. E aí a gente tem uma pergunta que é para vocês responderem. Que é, eu vou colocar a pergunta aqui. Ô, Aline, você tem a pergunta aí? Tem sim. Existe algum desafio em ser mulher na ciência? A gente sabe que existem inúmeros, né? Mas vamos deixar aí para as meninas, para outras convidadas também quiserem responder. E os homens, tem alguns homens aí conosco, obrigada por prestigiarem nosso evento. Que vocês respondam também, por favor, se vocês já enxergaram algum ponto apontado por essas mulheres na ciência, né? Quais são os desafios, as dificuldades, e compartilhem com a gente. Legal, gente. 5 minutinhos, criei as salas, vocês vão ser direcionados, vai aparecer um pop-upzinho aqui no centro da tela mesmo, e aí vocês aceitem. Aline, copia essas perguntas por escrito no chat, acho que pode ser uma boa. Tá. Só um minutinho. Apareceu para vocês? Legal. Mas eu acho que eu consigo compartilhar com quem estiver na minha sala simultânea, não é isso? Eu acho que é isso, acho melhor colocar na sala, eu coloco aqui também. Eu só peço, ainda não apareceu o breakout para mim, não. Para mim também. Para você tá na sala 1, Júlia. Dá uma olhadinha. Não, começou automático, não. Então, vou... Se de repente a gente quiser, a gente pode discutir aqui, se não for, as pessoas podem apontar algumas coisas, uma discussão agora aberta, né? Abrir todas as salas. Ah, deu sim. Agora foi, Isa. Oi. E aí? Oi, gente, quem ainda está aqui? Não recebeu o convite? Não quer entrar? Se quiserem falar comigo por ali. Meu nome é Dilian, né? Eu sou pesquisadora da UFMG, sou mestranda em inovação tecnológica e propriedade intelectual. Estou terminando meu mestrado, então até o final do ano acredito que já vou ter chegado ao fim desse processo. E trabalho com comunicação. Eu faço parte da equipe da Júlia, inclusive, atuo na comunicação da Fundep. Então, estou totalmente vinculada à causa da divulgação científica, né, assim, pela minha profissão. E entrei no mestrado... A sua formação, você é graduada em comunicação? Sou graduada em jornalismo e em relações públicas também. Ah, que legal. Isso. E aí, assim, tenho esse desafio da bandeira a favor da ciência, das pesquisas na minha profissão. E no mestrado, estou tentando integrar um pouco a comunicação com esse processo de desenvolvimento tecnológico, né?
Então, meu projeto de mestrado é a respeito de financiamento coletivo para pesquisa. É onde eu estudo isso, a mobilização digital a favor das pesquisas. Estou muito feliz de estar aqui Então, com a depois nós professora vamos ter que Paula. conversar. Exatamente, estou muito feliz de estar aqui com você, assim, admiro o seu trabalho e de estar aqui conversando sobre diversidade, né, na ciência, que também é um Muito assunto que me importante. interessa. Quem que te orienta? É a Renata Borges, Aham, que da bom. FACE. Isso. E aí, cadê os rapazes? É, né? Osvaldo? Caímos numa sala com vários homens. É, que bom. Uhum. Osvaldo, Vou abrir a câmera aqui para vocês me verem. Boa tarde. Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Bom, eu vi o evento há pouco tempo. Eu tinha terminado mais cedo a minha aula. Eu faço biomedicina. Estava procurando algumas palestras, alguma coisa para me poder dar uma olhada, para me ver. Vi o evento de vocês, achei interessante porque, eu esqueci o nome da colega, que ela estava aqui agora, ela falou sobre as mulheres, né, que todo esse movimento de integração, eu sou super a favor, eu acho lindo, maravilhoso, eu tinha que estar nesse evento para ver o que é que ia acontecer. E já estou me surpreendendo, é ótimo. Ai, que coisa boa, Gabriel, escutar isso. A gente tem que se unir, né, independente de onde a gente estiver, para criar movimentos maiores e participar dessa força que é o coletivo. Então, a gente criou esse evento com essa intenção. A gente não é só um evento, né? A gente tem um grupo no Instagram também, no WhatsApp também, para que essa troca continue. E a cada 2 meses a gente vai ter esse momento de troca, de conexão, real time, né? E a ideia é que a gente se alimente de conteúdos, de trocas, cada um entenda como pode colaborar com algum dos projetos e disseminar a ciência como algo mais próximo, né, da gente, mais acessível também. Acho que várias traduções aí podem ser feitas, e a ideia é esse movimento. Então, Gabriel, você é aluno da biomedicina da UFMG? Não, eu estudo na UNA. Ah, porque UNA a sua fica onde? carinha ainda não era conhecida. E eu dou aula para o curso de biomedicina, então eu falei assim, ó. Será, né? Aham. Onde é a UNA? É em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Tá legal. Tem bastante gente de BH e de Minas. Muita gente. Sim, Bom, muito fortes. tem o Vamos voltar, Osvaldo né? Rabelo. O Osvaldo estava aparecendo. O Michael vai bater papo com a gente também. E o que vocês acham aí dessa questão que foi levantada? Para a gente bater papo aqui. A questão sobre toda essa... Eu estou um pouco nervoso, gente, eu confesso. Não, que isso, nós estamos só batendo papo. Confesso. Mas, porque, na verdade, eu acho muitas coisas. Eu penso muito sobre essa questão de inclusão das mulheres, eu tento pesquisar bastante, eu tento tentar estar dentro, eu gosto muito da ciência, sempre gostei. Então, tudo o que eu posso pensar, tudo que eu posso buscar saber sobre isso, eu estou sempre tentando estar integrado. E uma das coisas que eu tenho observado é que as mulheres elas têm conseguido conquistar um espaço muito bom, cada vez mais. E eu acho isso muito bom, porque é uma desconstrução muito grande e não só por isso também, né? Eu acho que mulheres são muito subestimadas na ciência mesmo, eu acho mesmo, porque a gente sempre tem muito ouve falar muito mais de homens, né? Então eu acho que essa época é uma época muito decisiva, é uma era muito decisiva, que está tudo mudando muito rápido, né? E que bom que isso está acontecendo. Acho que é assim que tem que ser mesmo. A gente tem que saber absorver a informação rápido mesmo. E
Acho que é isso. Estou feliz por estar aqui. Falou muito bem, falou muito bem. Eu vejo o seguinte, realmente você pontuou, a gente conseguiu muitos avanços. Eu já estou nessa jornada há algum tempo, né? Mas ainda temos muitos desafios. E eu acho que essa discussão assim coletiva, diversa, ela é muito importante para que não só as mulheres, mas a sociedade como um todo venha superar, porque o benefício não é só para as mulheres, é para a sociedade como um todo, né? Sim. Todos temos que nos beneficiar. Tá faltando um minutinho aí, né? É... Tem um dado interessante que eu queria trazer para a gente pensar juntos. Tem um levantamento da ONU em 2018 que fala que menos de 30% dos pesquisadores são mulheres no mundo. Né? E aí é um percentual muito baixo, né? E então, assim, fica o questionamento, né, desse olhar diverso para a ciência, a importância de ter a diversidade de olhares, de abordagens, né, para ser uma ciência que seja mais inclusiva, né, que consiga contemplar aí frentes diversas, olhares diversos. Né? Acho que a gente tem que entender as causas disso, né? Não acho que seja um interesse menor Com das certeza mulheres. não é o interesse da mulher que é menor. É toda uma sociedade, né, que impõe várias barreiras, várias dificuldades. Opa, E aí, voltamos todo mundo junto. Estava muito bom. Olha, já tem potenciais futuras palestrantes das próximas edições, hein? Muitas mulheres que eu tive o prazer de conversar. E, com certeza, né, a ideia desse programa é a gente fazer um rodízio de áreas, ter essa troca de informações, e contamos aí com o apoio das meninas que estavam aí nas salas simultâneas, compartilhando. Quem sabe vocês são as próximas convidadas. Mas hoje nós já temos aqui duas super mulheres na ciência, que a gente vai conversar um pouquinho agora, que é a doutora Ana Paula Fernandes, coordenadora do CT de vacinas da UFMG, e a doutora Caroline Brumetto, fundadora e CEO da Zio Bioscience. Não sei se eu falei certo. Eu gostaria que vocês dois se apresentassem bastante, dizendo a formação e o desafio do trabalho atual. E o principal, né? Por que a ciência faz parte da vida de vocês? Por favor. Posso começar? Ana Paula, bem-vinda. Então, mais uma vez, boa tarde a todas, todos. Minha formação, eu sou bióloga, fiz mestrado em microbiologia, doutorado em parasitologia. Atualmente, eu sou professora titular da UFMG, vivendo um desafio atual das aulas não presenciais, né, da educação à distância, depois de 20 anos de sala de aula, interagindo intensamente com os meus alunos, que era uma coisa que me dava muito prazer. Rapidamente eu tive de fazer uma adaptação. Confesso que nos primeiros dias de aula eu chorava. Foi realmente um desafio. Agora já está mais fácil um pouquinho, a gente aprendeu algumas estratégias, né, e passou a aplicar essas estratégias. E, no momento, eu enfrento um grande desafio, que é colaborar com a população brasileira, com a minha instituição, com a sociedade, no enfrentamento da pandemia. Era algo absolutamente novo para mim, eu nunca tinha trabalhado com Covid, com SARS-CoV, e simultaneamente com tantas demandas e projetos ao mesmo tempo. Tive de abandonar um pouquinho aquilo que era... que me atraiu ao longo de anos, né, na pesquisa, para me dedicar a essa questão. Então, no momento tem sido muito desafiador, né? Eu também sou empreendedora, tenho uma empresa, né, sou sócia de uma empresa de biotecnologia, e a ciência faz parte da minha vida
porque acho que desde cedo eu tive um ambiente muito estimulante para me estudar, né, me envolver com coisas novas. Acho que eu tive dentro da minha família, especialmente por parte do meu pai, que eu acho que é importante, talvez a gente possa discutir um pouquinho esse ambiente e o papel disso para as mulheres, né? E eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Então, não ter rotina era tudo que eu queria na minha vida. Hoje eu não sei, eu já estou mais para lá do que para cá, eu gostaria de ter um pouquinho mais de rotina, né? Mas não ter rotina, enfrentar desafios e poder lidar com o novo, sempre foi uma motivação muito grande para mim. E aí eu percebi que, dentro da área das ciências da vida, esse era o caminho que ia me ser mais prazeroso, estimulante e que eu ia me realizar mais. Então, e ciência não tem rotina, é lidar com o novo, né, constantemente. Então, é por isso que a ciência faz parte da minha vida. Obrigada, doutora Ana Paula. Agora, a mesma pergunta para a doutora Caroline. Por favor, se apresente, contando um pouquinho da sua formação, os desafios do seu trabalho atual e por que a ciência faz parte da sua vida, Caroline. Então, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite mais uma vez. Fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que a ciência ela tem que vir, né, para a sociedade como um todo. Então, independente de ser mulheres na ciência ou homens na ciência, mas eu acho que a ciência precisa, né, ser desmistificada. Assim. Eu sou bióloga, fiz mestrado e doutorado em biologia celular e molecular, e no final do meu doutorado eu me identifiquei muito com a fala da doutora Ana Paula, que disse que ela é inquieta, né? Eu costumo usar o termo inconformada, e é verdade, assim, né? Eu acho que eu sempre fiz uma pesquisa mais básica, mais laboratorial, mas eu queria uma pesquisa um pouco mais aplicada, né? Eu queria ver aquilo que a gente desenvolvia e que a gente fazia e que a gente publicava os resultados sendo usado de alguma forma, né, na sociedade, as pessoas usando aquilo e se beneficiando de alguma forma com toda aquela ciência, né? Então, no final do meu doutorado, eu acabei abrindo uma empresa, uma startup, voltada para a área de oncologia e saúde da mulher, e a gente vem desenvolvendo alguns produtos, né? Essa área de rastreamento de câncer de colo de útero, de diagnóstico, tem muito de pesquisa translacional, então a gente identifica dificuldades e necessidades da vida cotidiana dentro dessa rotina de oncologia, que é o nosso principal, né, pilar, o nosso principal foco, e a gente volta para o laboratório, estuda isso e traz isso, né, pelo menos estamos nesse caminho, nessa jornada de poder trazer essas inovações para dentro da casa das pessoas, assim. Então, me identifiquei muito com essa fala dessa inquietude. Eu acho que a ciência é isso, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, assim, que o cientista, ele nunca saiu da fase do porquê. Mas por quê? Ah, por isso. Mas e agora? E por quê? Então, a gente costuma ter essa brincadeira no laboratório. Eu acho que é verdade, né? Mas a ciência, ela faz parte de mim, Aline, desde sempre. Assim, a minha mãe disse que com 2 anos de idade, as pessoas perguntavam: o que tu vai ser quando crescer? E eu dizia: cientista. Provavelmente não sabia, né, de toda essa falta de rotina que ela comentou, mas eu já tinha essa vontade, não sei exatamente de onde que eu já tinha tudo isso. Identificação total, Carol. Duas palavras eu acho que define muitas, não só na área de ciências da saúde, mas das outras ciências também, é você não se conformar. Esse inconformismo, essa inquietude, acho que são marcas registradas, né, de cientistas em todas as áreas, tanto a área de astronomia, quanto as áreas, né, não ligadas à saúde, ou de saúde também. E tem até uma frase de Albert Einstein, que ele disse que a curiosidade é mais importante que o conhecimento. Às vezes a pessoa tem o conhecimento,
se conforma com aquilo e não continua buscando, né? Mas quando você é curioso, você é inquieto, você quer saber mais, quer saber o porquê, né? E isso é muito legal, e a gente passar isso para as futuras gerações também, né? E falando sobre inquietude, busca e desafios, eu gostaria de saber da doutora Ana Paula, agora durante a pandemia, né, desde que foi anunciada até hoje, o que mudou na sua rotina de fazer ciência, né? E que a senhora também falasse um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento do imunizante contra a Covid-19. Bom, mudou tudo. O meu foco de pesquisas anteriormente, o foco principal eu estudava, a maior parte das minhas publicações e trabalhos era leishmaniose, vacina, diagnóstico, biologia molecular, né, para as doenças parasitárias. Nunca tinha trabalhado com Covid, né? E eu acho que eu posso dizer que eu tive a sorte de, como pesquisadora, na área, né, que eu me dediquei durante muitos anos, ter conseguido desenvolver uma alternativa de tratamento, uma alternativa de diagnóstico e uma alternativa de tratamento para a mesma doença. Duas delas viraram produto, né, que é o kit de diagnóstico e a vacina. Eu vinha me dedicando também muito a vacina que a gente desenvolveu era para leishmaniose visceral canina, e aí a gente vinha buscando um novo desafio, né? A gente estava enfrentando um novo desafio, que era fazer a vacina humana. Só que quando chegou a pandemia, logo em janeiro do ano passado, que nós vimos que isso realmente ia explodir, né? E logo na sequência eu fui, também por uma coincidência, eu acho que não era a primeira opção entre os convidados para essa reunião do Ministério, certamente lá tinha mais homens do que mulheres, né? Mais convidados homens do que mulheres, mas por uma questão que um colega meu, um parceiro que de longa data, não pôde ir nessa reunião e eu fui. E eu acho que eu dei uma contribuição muito significativa para as discussões e acabei assumindo a coordenação de uma área grande com inúmeros pesquisadores dentro desse projeto de diagnóstico e aí para a Covid. E isso me fez interagir com inúmeros pesquisadores, conhecer o trabalho deles, conhecer a literatura na área de Covid, e rapidamente eu acabei me envolvendo também com o estudo da vacina. Aqui no Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, a gente já dominava várias plataformas, adenovírus, proteína recombinante, vacina de DNA, inclusive agora estamos estudando também vacina de RNA, né, um grupo de pesquisadores multidisciplinar, e aí nós resolvemos testar várias dessas plataformas para a Covid. E uma delas, que a gente considera que se adapta muito bem à realidade brasileira, né? Porque não adianta eu querer fazer uma vacina agora para RNA nesse momento, porque não vai ter uma fábrica no Brasil para produzir isso, né? É uma proteína, é uma vacina fácil de ser produzida, fácil de ser distribuída, e ela, assim, foi a que melhor funcionou, né? E isso foi para a gente, assim, foi gratificante demais. E nós estamos, no momento, buscando os recursos adicionais, e aí é muito legal essa área, porque a gente vai se descobrindo, né? E eu acho que eu descobri, ao longo dos anos, me descobri empreendedora, nunca tinha pensado em abrir, eu sempre tinha pensado em ser professora, depois pesquisadora, mas nunca tinha pensado em abrir uma empresa, né? Mas nesse contexto da ciência, da inovação, essa perspectiva surgiu. E eu também descobri que eu acho que eu tenho uma boa habilidade para divulgar o trabalho, para fazer a questão política, porque nesse momento temos aí inúmeras questões políticas associadas à vacina, ao controle da pandemia.
Então, assim, eu acho que me sinto muito realizada, né? E eu acredito muito no potencial dessa vacina. Acho que, para além da questão da possibilidade dela ser uma solução, né, e ter inúmeras vantagens, como eu falei, para a realidade brasileira, ela é uma ponte, um pilar de uma ponte que vai ser construída para que a gente tenha mais independência tecnológica, mais independência para insumos na área de saúde, né? Então, nós estamos aprendendo muito com o desenvolvimento de uma vacina totalmente brasileira, né? E a gente espera que isso possa ser replicado para que outros produtos como esse cheguem ao mercado e atendam a nossa população. Não sei se respondi aí a... Respondeu muito bem, inspirou a gente, né? Teve aí o privilégio de praticamente ser uma das pioneiras, tanto na parte de coordenação do grupo de trabalho dessa pesquisa, ainda por cima sendo mulher, a gente sabe, tem os desafios de vida familiar, vida profissional, e ainda empreendedora, né? Então, um exemplo aí para inspirar as futuras gerações das mulheres na ciência. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, doutora Ana Paula. Agora a gente vai falar um pouquinho com a doutora Caroline, que é uma mulher na ciência, que trabalha também para mulheres, com pesquisa e desenvolvimento de produtos no setor de oncologia. E eu gostaria de saber de você, doutora Caroline, como é que as suas entregas de valor elas são percebidas hoje, principalmente após agora essa época de pandemia, que a gente está falando muito sobre ciência. Quais são as suas percepções nesse sentido? Sabe, Aline, eu acho que tudo, absolutamente tudo, tem um lado bom. E até essa pandemia trouxe algo bom, né? Então, essa questão das pessoas pensarem em ciência, né? Nos governos pensarem que a gente não pode ser tão dependente de outros países, que a gente também precisa ter os nossos próprios produtos, insumos, como a Ana falou, né? Desenvolver as nossas tecnologias, sejam elas para a gente usar aqui ou para mandar para o mundo todo. Né? Então, eu acho que, né? Eu acho que essa questão a gente precisa pensar, a gente precisa identificar que, bom, estamos num país em desenvolvimento, mas a gente pode desenvolver, nós temos pessoas competentes, né? Nós temos excelentes universidades no nosso país, excelentes professores. Então, assim, por que não fazer? Por que a gente tem que comprar tudo pronto, né? Então, eu acho que... Eu lembro, na minha época de faculdade, se falava muito em biopirataria. É um termo que a gente nem tem escutado muito falar, né? Mas as pessoas, antigamente, vinham para o nosso país, pegavam, sei lá, as nossas plantas, levavam embora e desenvolviam medicamentos que depois a gente vai lá e compra. Então, eu acho que a gente precisa, sim, falar de ciência, a gente precisa, sim, né, se sentir inspirado com essas pessoas, né, como a Ana, que está contando para a gente essa história, assim, e realmente não é fácil, né? Acho que independente de ser homem ou mulher, ser cientista no nosso país não é uma tarefa fácil, né? A gente tem muitos desafios, e eu acho que essa questão, né, não adianta ser muito inteligente, saber fazer uma coisa só, não, tem que ter muitos tipos de inteligência. Então, isso que a Ana falou, né, a gente tem que ser político, a gente tem que pensar na sociedade num todo. E eu, assim, como cientista e como empresária, eu sempre, a gente busca desenvolver produtos que tenham impacto em sobrevida, mas impacto em número de pessoas que não têm acesso a muitas coisas. Então, né, um dos produtos que a gente faz, né, falaste são para mulheres, e a gente desenvolveu um autoteste, é tipo um teste de gravidez, onde a mulher faz a sua própria coleta e ela já faz o seu próprio teste e ela identifica se ela tem ou não alguma lesão no colo do útero. Então, evitaria, né, ou seria uma alternativa para fazer o Papa Nicolau. Hoje nós somos 50 milhões de mulheres em idade de rastreamento, que deveriam ter acesso a fazer rastreamento todos os anos, e infelizmente a gente não tem como, né? Porque é muita gente, é uma infraestrutura toda que precisa. Então a gente faz isso, a gente tenta identificar,
né, essas alternativas para trazer acesso, para impactar vidas, assim. Então, de certa forma, claro que mudou muitas coisas na pandemia e muitas coisas ficaram muito mais difíceis, mas essa questão eu acho que é um ganho para todos, assim, de se pensar em ciência e valorizar a ciência, né? Esses dias alguém comentou comigo que estava em algum lugar e a pessoa ligou para saber qual era a marca da vacina da gripe. Imagina, as pessoas nem se preocupavam com esse tipo de coisa, agora elas estão preocupadas, mas qual é a marca da vacina? Isso é uma coisa muito boa, sabe? As pessoas estão se empoderando disso. Então, eu acho que tem esse lado positivo. Legal, doutora Caroline. Vou até aproveitar aqui, fazer uma perguntinha que não está no roteiro, mas achei importante sobre o que a senhora falou, sobre esse autoteste, né? Durante a pandemia, o que está acontecendo muito? O que eu estou vendo no sistema público de saúde, né? Não está tendo ginecologistas, médicos disponíveis, né? E aí os preventivos, que o ideal é fazer uma vez por ano. Do ano passado, o pessoal já não conseguiu fazer. Desse ano também não estão marcando. Olha, imagina quantas milhões de mulheres talvez já tenham aí, estejam desenvolvendo, né, algum processo oncológico, não sabem, e como isso, poxa, ajudaria e muito, né, ter esse teste que é tão simples, é como se fosse um teste de gravidez. Eu gostaria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre essa tecnologia aí que pode ser desenvolvida, o que falta para ser desenvolvida e disponibilizada, que com certeza ajudaria muitas mulheres. Essa questão da prevenção e do diagnóstico precoce, ela já é importante fora da pandemia, na verdade, né? A gente acaba buscando o médico, buscando uma consulta quando a gente já tem algum sintoma, quando a gente já está com alguma dor. Isso, né, faz parte da nossa cultura, assim. Então, claro que numa época de pandemia, as pessoas estão com muito mais medo de ir no hospital, né, de fazer um exame, de fazer uma mamografia, não só o Papa Nicolau, né, mas enfim, muitos outros exames, assim. E isso é bem possível que vai refletir um curto espaço de tempo. Acho que faz umas 2 semanas eu até escutei uma reportagem no rádio que mesmo mulheres já diagnosticadas com câncer de mama, por exemplo, 30% menos têm feito o seu acompanhamento com as mamografias por conta da pandemia. Então, eu acho que, né, vai ser importantíssimo que a gente tenha cada vez mais pessoas pensando em ciência e desenvolvendo coisas, porque a gente vai precisar, né, num âmbito geral de saúde, assim. Mas em relação ao nosso teste, eu até tenho aqui, eu até vou te mostrar que eu deixei separado. Nem sabia dessa pergunta, vai vendo. Mas é um autocoletor, Carol, as meninas... Oi. deixa eu só até sugerir para o pessoal, se vocês em 3 pontinhos, vocês conseguem ver bem de pertinho, né, a tecnologia. Pode continuar. Então, assim, as meninas vão ter mais identificação, né? Mas é muito parecido com um aplicador de creme vaginal. E aí, claro, né, a mulher introduz isso na vagina, aperta esse êmbolo aqui, e aqui na ponta sai essa esponjinha. Então, essa esponjinha ela é super flexível, ela é macia, ela não machuca, e ela tem a capacidade de coletar uma grande quantidade de células, justamente dessa parte do colo do útero que a gente precisa. E aí, logo em seguida, então, a mulher coloca, né, a ideia é que ela coloque esse material em contato com um líquido, e aí, claro, ela descarta o autocoletor e ela faz um teste, né, de gravidez, como se fosse, né, esse teste rápido, ela coloca em contato com esse líquido, deixa ali em torno de 5 minutos, e aí logo depois ela tem as 2 listrinhas, assim como tem o teste de gravidez, o teste do Covid, né, que a gente tem esses testes rápidos, a ideia é que ela já tem essa identificação se ela tem ou não uma lesão. Claro que as mulheres que não têm lesão, daqui a um ano elas repetem o seu teste, né? E aquelas que já têm alguma lesão, elas precisam buscar, né, uma segunda opinião e fazer uma consulta com um especialista. Claro que sim, a ideia aqui não é não fazer isso, né? É só dar acesso para quem não consegue chegar até esse ponto. Então, a ideia é que a gente traga isso para a casa das mulheres, né, para a gente ter essa alternativa de rastreio.
certeza, vai ser muito importante. Eu estou falando isso porque recentemente a minha mãe teve câncer do colo do útero. Aqui no Rio de Janeiro tem o Instituto INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. Para a maioria das cirurgias está tudo fechado, para novos exames, então tá assim, imagina, milhões de pessoas, e vem aqui pessoas do Brasil inteiro, não só do Rio de Janeiro, porque o INCA é um centro de referência nacional, né? E está tudo parado. Então, você imagina as pessoas que ainda não receberam diagnóstico, as que ainda estão num grau inicial, mas não começaram o tratamento, né? Então, a gente sabe aí que câncer do colo do útero e de mama são os grandes, as áreas mais afetadas entre mulheres, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho lindo. Espero que em breve esteja disponível esse teste aí para a gente, né? E as mulheres consigam ter esse diagnóstico precoce, né, e consigam fazer seu tratamento sem precisar fazer uma cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia. E vocês falaram coisas muito importantes sobre a questão da gente não ser muito dependente do exterior, não precisar importar insumos, depender que outros países mandem insumos para a gente, né? Então, aqui no Brasil tem muita coisa legal sendo feita, e eu gostaria de saber de vocês, quais são as pesquisadoras de saúde brasileiras, né? Talvez até parceiras de laboratório, de faculdade aí de vocês, que vocês admiram e por quê? Começando com a doutora Ana Paula, tem alguma pesquisadora que a senhora admira? Bom, eu fiz um levantamento aqui, a lista é enorme, mas eu gostaria de citar algumas de diferentes gerações, né? A primeira delas é a professora Maria Dini, que foi uma médica parasitologista que teve uma contribuição fantástica aí na década de 50, 60, né? Com o estudo de várias parasitoses, descreveu o parasita aqui no Brasil com o ciclo completo, né? E foi muito importante. O parasita que eu trabalho, né? Que eu dedico há muito tempo. Então, apesar de eu não ter conhecido pessoalmente, é uma grande mulher, historicamente, que eu admiro. Brevemente, também queria mencionar a minha orientadora do mestrado, fazer uma homenagem a ela. Eu acho que ela foi a primeira mulher que eu tive mais contato assim e aprendi muito sobre esse universo da mulher na ciência, né? E ela foi extremamente importante na minha carreira, como incentivadora, abrindo portas, nunca mediu esforços assim pessoalmente para compartilhar comigo o que ela via como perspectiva das mulheres na ciência, como que deveria ser a nossa atuação, questões éticas, questões, enfim. Maria de Lourdes Petrillo Peixoto, infelizmente já faleceu, mas é uma pessoa que eu guardo com grande carinho e admiração. Atualmente, a Esther Sabino, né, é uma mulher que eu admiro muito na ciência, tem dado uma contribuição muito grande nesse momento da pandemia, sequenciando aí genoma, contribuindo para o entendimento da pandemia no Brasil. No exterior, eu não vou, tem algumas, mas que desenvolvem vacinas e leishmaniose, que estudam imunologia, mas agora, então, eu queria falar de duas pessoas que são de uma geração mais nova que a minha, e que eu tenho certeza que farão grandes contribuições, né, como mulheres para a ciência aqui no Brasil. Uma delas é uma colega do meu departamento, que foi minha aluna de mestrado e depois doutorado. Ela hoje é minha colega no departamento e se tornou uma pesquisadora independente, apesar de ter sido orientada por mim, e faz um trabalho belíssimo, publica pra caramba, né? Que é a Karina Braga Gomes, lá do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia. E, por fim, a Caroline Junqueira, que é
uma geração mais nova, pesquisadora da Fiocruz, mas uma menina que tem uma garra e uma paixão pela ciência. Atualmente ela está na Harvard, publicando também em revistas de grande impacto, e ela, acho que ela vai fazer uma grande diferença. Espero que ela consiga alcançar o objetivo de desenvolver uma vacina para a malária vivax. Então, e pela garra, pela competência, inteligência, dedicação, né, entusiasmo, eu realmente admiro muito todas essas mulheres. Obrigada, né? E a gente precisa admirar também mais mulheres na ciência, né? Infelizmente, hoje, no Brasil, as mulheres que recebem mídia são mais da área artística, né? Da área musical. A gente precisa valorizar, reconhecer esse trabalho incrível que essas mulheres estão fazendo, né? E a mesma pergunta para a doutora Caroline, se você tem aí pesquisadoras, colegas de trabalho que você admira, que te ajudaram durante a sua trajetória, na sua graduação, conta para a gente. Bom, eu fui orientada, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, por um homem, mas um homem muito humano, muito aberto, muito acolhedor. E assim como a doutora Ana Paula falou, ele sempre reconheceu muito e incentivou. Achei lindo isso que ela falou, assim, sabe? De falar de uma aluna dela, eu achei sensacional. Nossa, parabéns, assim, eu acho que a gente vê, né, pessoas que a gente ajudou a formar, e essas pessoas crescerem e evoluírem e passarem da gente, inclusive, eu acho que isso é o tipo de coisa que não tem preço, né? Acho que é ver um trabalho que a gente fez, que foi bem feito, e ter isso, né? Hoje eu tenho uma pessoa que é meu braço direito, meu braço esquerdo, a minha perna, o meu dedinho, né? Assim, tudo, né? Que é a Camila, e com certeza, se não fosse pela Camila, muitas coisas que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, na empresa, a gente não teria feito, porque eu acho que sozinho ninguém consegue, né? Por mais vontade que a gente tenha, a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, assim. Então, ter uma pessoa que te dá a mão e que acredita em ti, veste a camiseta contigo e passa né, por tudo, assim, eu acho... E também passou, fez mestrado, né? Acompanhou, então... Eu acho isso lindo, assim, ver os alunos, né, essas novas gerações cada vez mais engajados, e a gente precisa realmente disso, assim. Eu acho que toda mulher, né, que ela faz ciência hoje no Brasil, ela é uma vencedora. Eu acho que a gente tem de norte a sul do país, eu conheço, nossa, médicas, assim, que são médicas e pesquisadoras, que trabalham com oncologia pediátrica. Então, tem toda essa questão, né? Não adianta só, tem que ser humana, né? Tem que acolher uma família. Então, eu tenho colegas né, e amigas que eu vejo fazendo isso, assim, de norte a sul do país, e eu acho que todas elas, né, além da família, do trabalho, elas têm essa questão, né, científica, assim. E que a gente tenha cada vez mais, né, menos diferenças e mais pessoas, e principalmente mais mulheres, né, nessa área, para humanizar mais. Eu acho que a mulher tem essa questão, né, mais humana. Isso mesmo, né? E principalmente na questão de competição, às vezes entre homens e mulheres, né? Acaba que aí por questões até culturais, às vezes o trabalho da mulher não é reconhecido, mas o nome do homem aparece lá no paper, né? Aparece como o que conduziu aquela pesquisa, o reconhecimento fica todo para ele, e não cita uma mulher, talvez, ali pelo crédito de um trabalho que foi feito. Eu queria aproveitar aqui também e falar sobre uma mulher que eu admiro muito, que é a doutora Mona Oliveira, que ela é doutora em bioquímica, inclusive foi ela que me apresentou a Isadora, e foi por meio dela que eu conheci a State também, que ela está fazendo um trabalho incrível no Centro de Tecnologia da USP. Ela está trabalhando com proteínas que ajudam a fazer um teste mais barato da Covid, o trabalho dela é incrível. E, além de ser mulher, uma mulher negra e nordestina. Então, imaginem tudo que ela passou na trajetória para conseguir se formar, para conseguir fazer mestrado, doutorado,
Ser mãe também, né? Foram muitos desafios, com certeza. Depois, se vocês quiserem dar um Google aí, olhar o Lattes dele, o LinkedIn, o nome da startup que ela fundou é a BioLinker. Então, depois, por favor, googlem aí a doutora Mona Oliveira, que é uma mulher incrível, que eu conheço pessoalmente, ajuda bastante na divulgação de mulheres na ciência, em eventos, palestras. Isso, Bárbara, é BioLinker, assim mesmo. Então, fica aqui meu carinho, meu reconhecimento para a doutora Mona e para todas as outras cientistas mulheres também. E do ponto de vista de apoio, ela está lá dentro do Centro de Tecnologia da USP, acho que ela é bolsista da FAPESP, né? Tem outras instituições que apoiam também, mas eu queria saber da doutora Ana Paula e da Caroline também, como é que hoje está o apoio à pesquisa, né? Da parte financeira mesmo. Vocês tiveram que empreender para conseguirem desenvolver seus projetos, da parte mesmo do governo federal, vocês têm conseguido receber apoio para pesquisa na área que vocês atuam? O que falta no momento, né, para dar sequência a isso aí e não ser tão dependente também só do capital público, do capital privado? Eu acho que no Brasil ainda existe uma diferença no financiamento de pesquisas, de projetos para homens e mulheres. Eu não tenho números, né, mas eu acredito, essa percepção é um tanto quanto intuitiva, né? Mas eu vejo que existe dificuldades que podem ser culturais desse ambiente. Por exemplo, eu acho que os homens conseguem cooperar e se organizar para esses grandes projetos, embora eles contem com a participação das mulheres também, mas eu acho que eles conseguem organizar mais e ter um componente de maior liderança, talvez porque eles tenham... como que eu vou falar? Não tenho tanta preocupação, olha, se eu assumir essa liderança, eu não vou ter nada, nenhum outro compromisso, nada que me impeça de cumprir esses compromissos, e de ser, de fato, uma liderança. Não sei. Então, normalmente, os volumes de recursos que eles conseguem captar para a ciência, para a pesquisa, eu acho que eles são maiores, tá? E eu acho que as mulheres, pelo menos do contexto que eu vivo aqui ao meu redor, né, dentro da universidade, as mulheres pesquisadoras mais próximas, eu acho que elas tendem a ser um pouquinho menos arrojadas, né? Talvez mais pé no chão, ou falar assim, não adianta eu pedir tanto recurso para modernizar completamente o meu laboratório, porque eu não vou conseguir. Então, elas... Desculpa, eu estou sendo muito... assim, da minha intuição, tá? Não eu não tenho números nem nada, mas, assim, voa mais baixo, entendeu? É menos ambiciosa e não consegue, às vezes, assim, entender que ela tem ali um potencial enorme, um projeto muito bem elaborado, né? Articular para que aquilo ali tenha mais parcerias, mais colaborações e almejar, né, e pleitear volumes de recursos e propostas mais arrojadas. Então, eu sinto isso um pouco, acho que as mulheres podem ser, sim, um pouquinho mais arrojadas, né? E dar voos assim, um pouquinho maiores nesse sentido, né? Eu não sei se a Carol quer complementar com alguma coisa. Quero só dizer o seguinte, Ana, eu participei de uma palestra com a doutora Márcia Cristina Barbosa. Ela é física da Federal do Rio Grande do Sul. E ela foi considerada pela ONU uma das mulheres que mudaram o mundo. E assim, ela tem muito esse engajamento. E essa tua intuição de que as mulheres são menos arrojadas,
e de que as mulheres ainda ganham menos, por exemplo, num projeto de pesquisa, ela tem esses números. Depois eu vou até procurar, se tu ficou no YouTube, vou te mandar, porque é muito interessante. Ela diz que tem estudos científicos que mostram que uma pessoa recebe um currículo com alguém escrito Jennifer, e o mesmo currículo, exatamente igual, com o nome John. E aí as pessoas dão 30% a mais do salário ou dão mais oportunidades para o John do que a Jennifer, só por causa disso. Então, ela falou tudo isso que, né, em números. Então, existem números falando justamente disso. E aí ela comenta, assim, inclusive, que as mulheres, elas se sentem menos do que os homens. Então, elas acham que elas merecem menos. Então, essa questão de pedir menos num projeto, por exemplo, tem números, assim, de um menino da 8ª série, quanto que ele achava que ele sabia. Ele achava que ele sabia 50, e a menina achava que ela sabia 30, mas ela foi 50% melhor na prova do que ele, inclusive. Então, que talvez a gente tenha algumas coisas culturais que a gente ainda precisa, né, trabalhar na mulher, para depois pensar nisso da mulher na ciência. Mas se eu achar esse link dessa aula, eu vou te mandar, porque tem algumas coisas numéricas impressionantes. É impressionante. Verdade, é impressionante, assustador, né? Eu conheço também a doutora Márcia, e, inclusive, isso se aplica até na submissão de vagas de emprego. Então, às vezes, tem um emprego lá com um monte de requisitos, aí a mulher acha, eu acho que eu não me encaixo nessa vaga, porque não tem um detalhezinho. O homem não se encaixa em 3 e submete, a mulher não, porque não se encaixa em 1, não submete, né? Então, tem muito dessas crenças limitantes vindas das próprias mulheres, né? E agora a gente abriu aí um monte de questões, mas, infelizmente, nosso tempo já acabou. Gostaria de agradecer muito a presença, doutora Ana Paula, doutora Caroline, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, compartilhando aí as experiências, o trabalho lindo de vocês. Queria agradecer também à State e à Fundeb por esse evento e o início desse movimento da Mulheres na Ciência, né? A próxima edição agora vai ser em junho, o nosso tema vai ser divulgação científica. Se hoje, nesse pouquinho de tempo aqui, a gente já viu que tem tanta coisa sendo feita, como é que a gente pode deixar isso mais acessível ao público em geral, né? As pessoas começarem a consumir, né, mais ciência, não só conteúdos de entretenimento, de humor, mas consumir, se interessar. Como a doutora Caroline até falou, né, que agora o pessoal está... Mas qual é a marca da vacina? Está começando a surgir o interesse maior em vacina, né? Então, vamos seguir juntas aí nessa divulgação, nessa ampliação, né, do movimento científico, e nosso bate-papo vai continuar disponível nos comentários lá no YouTube. Quem não pôde estar hoje, agora, presente, deixe lá seus comentários, suas observações, né, suas sugestões para as nossas próximas lives, né? E quem quiser fazer parte do nosso movimento, a gente vai criar um grupo no WhatsApp, Mulheres na Ciência, para a gente se ajudar, né, se reconhecer, se apoiar, e as meninas vão colocar o link aqui no nosso chat. E é isso, gente. Muito obrigada. Aí eu acho que foi um sucesso essa primeira edição, né? Essas 2 grandes cientistas, com o apoio de vocês, numa sexta-feira à tarde, estar aqui presente, ouvindo falar de ciência. Muito obrigada aí. Alguém quer terminar? Últimas considerações, comentários finais, doutora Ana Paula? Olha, eu queria agradecer, foi uma tarde de sexta-feira muito prazerosa. Eu tenho inúmeras questões aqui que me passaram pela cabeça, né, que são pontos importantes vinculados a esse tema. Quantas das minhas alunas de mestrado e doutorado, ou as alunas da graduação, acabaram não seguindo a carreira científica com grande potencial por questões culturais, socioeconômicas, né? A representatividade das mulheres negras nesse universo, eu acho que é um tema muito sensível, que precisa de ser, você falou da doutora Mona, né? Precisa ser melhor trabalhado, e eu espero que a gente possa continuar essa discussão e ajudando essas meninas, essas mulheres, né, a enfrentar esse desafio. Desafio tem para todo lugar, em toda profissão. Na ciência não é diferente, né? Então, lugar de menina é na ciência, sim.
né? E nós temos que realmente ajudar a mudar esse cenário. Estamos aqui para isso. Obrigada. Doutora Caroline, considerações finais? Eu queria só agradecer. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, né? Poder dividir esse espaço com a doutora Ana Paula. Muito obrigada, de verdade. Foi muito bom. Maravilha, Carolina. Olha, dava para a gente ficar aqui a tarde toda conversando, né? Porque realmente é um tema muito, assim, importante que a gente precisa trazer. Mas, assim, né, com certeza foi muito bom. E eu espero que a gente realmente consiga, né, ter cada vez mais mulheres na ciência, mulheres olhando para questões de mulheres, né, e que a gente possa trazer isso para a sociedade, que as pessoas falem mais sobre isso. Eu brinco, né, que nos desenhos das crianças, geralmente o cientista, assim, ele tem o cabelo todo bagunçado, ele tem aquela cara de louco, né? Então as pessoas já crescem achando que cientista é tudo maluco. E olha só, a gente está aqui sentado, com o cabelo mais ou menos. Então, assim, não é bem assim, né? A gente precisa... Outro estereótipo, né? A gente precisa trazer isso, que são pessoas comuns que pensam em ciência e fazem ciência, escolheram ciência, né, como uma profissão, como uma parte da sua vida. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar também. Mas muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Obrigada a todos, boa tarde e até o nosso próximo encontro em junho com o tema científico. Espero vocês lá. Um abraço. Antes da gente encerrar, só para reforçar o nosso grupo de WhatsApp, né? Então, a gente considera que a nossa comunidade de mulheres na ciência foi criada e que vocês fazem parte dela agora, para a gente discutir, para a gente colocar em pauta mesmo todos esses assuntos. Então, somos nós, né? Não somos mais Fundep State, somos nós que vamos construir isso juntas. Então, vai ser uma honra vocês estão no nosso grupo para discussão. E quem puder ligar a câmera para a gente fazer o nosso print, né? Não tem mais como fazer as fotos como nos eventos, mas quem puder ligar a câmera para a gente tirar um print final e encerrar esse evento com muito orgulho, com muita felicidade, vai ser ótimo. Melina, deixa eu só falar uma coisa. A Beatriz tinha perguntado onde é que ela conseguia comprar o nosso kit. A gente ainda não está no mercado, só para... né, eu falei do produto, mas ele ainda não está pronto, ainda precisa de algumas etapas de desenvolvimento. Mas a gente espera que num curto espaço de tempo, sei lá, talvez no máximo em 1 ano, a gente consiga, né, ter o teste já validado, com a Anvisa para colocar isso no mercado o mais rápido possível. A gente tem trabalhado bastante para isso. Estamos ansiosos também. Agora um sorriso para o print. Quem quiser, tem a reaçãozinha aqui do lado direito também. Tá vendo que eu tô colocando? Em reação. E aí vocês... Gabriel, Ricardo, Michael, Ellen, todo mundo aí. Peraí, deixa eu salvar. Peraí, que tá entrando mais gente para abrir a câmera. Não? A Deise tá com um não aqui, Deise. Sabe por quê? O que era isso? Essas coisas de Zoom que a gente nem entende, né? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Agora foi. Entrou mais gente. 1, 2, 3 e... sorriso. Excelente, foi, gente. A gente manda para vocês também, se vocês quiserem divulgar nas redes. Muitíssimo obrigada também. Foi uma honra estar com vocês. Foi. Honra foi nossa. Foi por um tempo, né? O trabalho. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Um finzinho de Tchauzinho. Até o próximo evento, pessoal. Obrigada.